Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é dia de neurociência na veia e eu vou falar do sistema nervoso autônomo. Bom, o tema é meio batido, todo mundo já falou sobre ele, mas eu prometi no vídeo passado que eu ia explicar direitinho essa história e hoje é dia. Hoje é dia da gente resolver de uma vez por todas a compreensão sobre o que de fato é essa parte do sistema nervoso que tem um nome que parece que manda em tudo, né? Autônomo. O que será que é autônomo? O sistema nervoso autônomo é aquela parte do sistema que está diretamente envolvida com a regulação do funcionamento das nossas vísceras, que geralmente trabalham independente da nossa vontade. Então, à medida que eles foram percebendo que o papel dessa parte do sistema era regular o coração, os movimentos peristálticos do intestino, regular a atividade, por exemplo, dos vasos sanguíneos, da bexiga urinária, coisas que de fato não estavam assim sob a mercê do nosso impulso, desejo ou volitude. Então, para não ser, se não é voluntário, né, se não está ligado ao sistema nervoso voluntário, é autônomo. Mas também a gente chama de involuntário, né? Não é incomum a gente encontrar autores que fazem esse destaque para o sistema nervoso autônomo como sistema nervoso involuntário. E aí, por que o nome é ruim? Porque quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, a primeira percepção que a gente tem é de que é uma parte do sistema que não precisa de regulação, que ele se autorregula, ele é autônomo, ele funciona sozinho. E isso é uma mentira grotesca, né? Então o nome já não está ajudando, essa semântica está atrapalhando a gente. E tem mais problema de semântica nessa história que já vou contar para vocês. Mas, fundamentalmente, ele é um sistema que não está sujeito ao controle voluntário diretamente, porque não é mobilizado por músculos que a gente considera músculos estriados. O que é um músculo estriado? Especialmente músculo esquelético estriado, porque o estriado cardíaco até é do sistema nervoso autônomo. Mas vamos lá, vamos com calma. O que é um músculo estriado? É um músculo do corpo, bíceps, tríceps, né? Quadríceps femoral, tibial, né? Os músculos do seu corpo, facial, todos eles, né? Todas as musculaturas da sua face, todos esses músculos da minha mão, né? Para eu gesticular. Imagina um italiano que não pudesse ter o controle sobre suas próprias mãos, não conseguiria falar, na verdade. Então, basicamente, esse sistema que regula a musculatura esquelética, ele está sujeito à volitude do indivíduo. E, salvo uma pequena exceção, que é o terço inicial do esôfago, tipo, para toda regra tem que ter uma exceção, né? E essa é a exceção que comprova essa regra. O terço inicial do esôfago é constituído de músculo estriado e não tem controle voluntário. O resto é músculo estriado, tem controle voluntário. Às vezes, você pode ter um controle voluntário relativo, como é o caso, por exemplo, da musculatura que governa o pulmão. Então, são músculos estriados que inflam e desinflam o pulmão através do movimento da caixa torácica. Mas essa musculatura não está totalmente livre de um controle involuntário, vamos dizer assim, porque vai ter situações em que existem sensores que detectam que a quantidade de CO2 no sangue está elevada e que por isso você precisa respirar. E isso vai governar a musculatura estriada. Então é praticamente impossível você conseguir parar de respirar e por isso acabar tendo um problema, né? Basicamente o que vai acontecer é que você vai desmaiar e vai voltar a respirar naturalmente, né? Mesmo que você consiga prender a respiração até chegar ao desmaio. Bom, salvo então todos esses músculos que são estriados, esqueléticos, os outros músculos que o nosso corpo tem, que são a musculatura lisa e o estriado cardíaco, são controlados pelo sistema nervoso autônomo. E o que isso tem de tão importante assim? Basicamente é o seguinte: as nossas vísceras, então coração, intestinos, vasos sanguíneos, bexiga urinária, esse conjunto da obra tem relação muito próxima com a nossa emocionalidade. Então, é muito comum uma resposta do sistema nervoso autônomo estar ligada a respostas emocionais. Por quê?
Porque ao longo da evolução, os animais aprenderam a trabalhar entre dois estados possíveis. Então, a maior parte dos animais mais simples, eles não têm grandes repertórios comportamentais. Eles têm nuances desses dois repertórios comportamentais que estão associados a como que ele reage às circunstâncias nas quais ele lê no meio a oportunidade, ele lê o que está acontecendo e se adapta a essa circunstância. Então, vamos lá. O sistema nervoso autônomo é dividido em duas porções. Uma porção que é chamada de simpática e uma que é chamada de parasimpática. Aqui está o segundo probleminha semântico dessa história. Porque quando eu falo simpático para você, você já está achando que é um sistema fofo, um sistema gente boa, um sistema legal, um sistema sorridente. E não é nada disso. Porque o simpático aqui, ele vem um pouco desse conceito de empatia, porque vem do inglês, né? Sympathy. E em inglês, isso não é exatamente a mesma coisa em português. Não diz respeito a ser legal. Diz respeito a você estar de alguma forma próximo, se conectar com uma necessidade. E é isso que o seu sistema nervoso simpático faz. Ele, a partir da leitura do que está acontecendo no meio, ele recebe uma informação de que ele deve reagir, por exemplo, com uma resposta de luta ou fuga. E aqui sempre tem um probleminha, porque todo mundo acha que toda vez que o sistema nervoso autônomo simpático for ativado, a gente vai sair correndo por aí ou vai sair batendo em todo mundo. E não é isso, porque nós estamos diante de um sistema analógico. Ele não é um sistema de tudo ou nada. Então eu posso ter gradações da ativação do sistema nervoso autônomo, que vai desde uma pequena regulação sobre o fluxo sanguíneo para quando eu estou sentada e me levanto, para que eu não perca o fluxo de sangue no cérebro. Então eu preciso de uma pequena regulaçãozinha de vasoconstrição para manter a pressão arterial. Então um pequeno detalhe, até grandes respostas, por exemplo, que vão ocorrer quando o indivíduo sofre uma hemorragia e precisa regular sua pressão arterial. Então vai ter uma constrição do vaso sanguíneo assim no máximo possível, a ponto mesmo disso poder até provocar um choque, né, chamado choque hipovolêmico, o choque quando diminui o volume sanguíneo. Então, todos os sistemas relacionados ao nosso sistema nervoso, eles são analógicos, e o sistema nervoso autônomo também é. Então, uma resposta simpática, ela pode vir desde uma pequena ativação até uma grande ativação, mas ela sempre terá a visão, né, o objetivo conectado com respostas que precisam de aumento da pressão arterial, de respostas que precisam de aumento da frequência cardíaca, respostas que precisam modificar o fluxo sanguíneo, retirando o sangue da periferia e mandando para músculos, para que você tenha maior destreza muscular, para que você tenha mais força muscular, né? É comum as pessoas falarem assim, nossa, aquela mãe, quando viu o filho, que o filho estava embaixo do carro, levantou o carro sozinha, não dá nem para imaginar como é que ela fez isso e tal. Pode considerar o sistema nervoso autônomo simpático nesse jogo, porque quando tem aquela liberação maciça, né, de adrenalina, noradrenalina, do ponto de vista, ela vem como um hormônio, porque é liberada pela adrenal, né, a medula da glândula adrenal libera adrenalina, por isso o nome é adrenalina. Depois você tem todos os neurônios liberando grandes quantidades de noradrenalina. Isso gera uma resposta muito robusta. Mas isso não é a única resposta. Você vai ter respostas graduadas que vão fazer com que você tenha um sistema alerta para toda vez que você precisar fazer essas regulações que estão envolvidas com o sistema nervoso simpático. Já em paralelo a isso, e por isso ele vai chamar parasimpático, ele está ao lado, mas ele não é tão soberano quanto o simpático. A gente costuma dizer assim, o simpático é geral e soberano, o parasimpático é regulatório. Como assim, Carla? Então, você teve uma função cardíaca aumentada, você pode ter uma atividade parasimpática para reduzir voltar o coração a um estado mais de repouso. Então, quando você faz atividade física, que o seu batimento cardíaco sobe, uma das coisas que você verifica é a recuperação disso, que justamente está querendo dizer o seguinte, em quanto tempo o seu corpo consegue parar de ficar em alerta por causa do exercício físico e recuperar o estado de repouso e digestão. Então vamos lá, tem um joguinho de palavras aqui. O simpático é fight or flight, luta ou fuga, e o parasimpático é rest and digest, repouso e digestão. E, isso é brincadeira, os ingleses gostam muito de fazer esses trocadilhozinhos e
pegou esse para o sistema nervoso autônomo. Mas o que o parasimpático faz? O parasimpático dá justamente o resfriamento dessa história. Diminui o batimento cardíaco, diminui a pressão arterial, mas olha que interessante, ele também dá espaço e provoca atividades que podem ser executadas quando o animal não está em perigo, ou não está em risco, ou não está precisando caçar, não está precisando dar seus pulos para sobreviver, que é digestão, memória está muito ligada ao sistema parasimpático, e todas essas atividades de repouso, então dormir, regulação metabólica, ajustes metabólicos como digestão, como função, por exemplo, de armazenamento de energia, tudo isso é do parasimpático. Então, enquanto o simpático gasta energia e bota você na pilha, o parasimpático faz justamente o resfriamento desse processo. E o barato da gente entender sobre o sistema nervoso autônomo é que o chique da vida é quando a gente está balanceando entre eles dois de forma bastante harmônica. Então, não é que estresse é ruim, mas estresse crônico é. Você ter um pico de adrenalina e de noradrenalina em resposta a um estímulo que precisa dessa regulação, tudo bem. O duro é você passar o dia inteiro com esse negócio alto. Então, o maior barato sobre a gente conhecer a dinâmica do sistema nervoso autônomo, primeiro, é entender que ele não é autônomo, que ele está absolutamente subordinado às suas experiências. Segundo, que o sistema emocional tem grande interlocução com ele. Então, quando você sente frio na barriga porque você está com frio, na verdade o que está acontecendo é que o seu sistema nervoso simpático retirou o sangue das vísceras para levar para o músculo. E isso te dá a sensação de esfriamento das vísceras. E terceiro, a dinâmica do sistema nervoso autônomo é mais importante do que o tônus de um ou de outro. Então, quando eu levanto da cama, eu preciso estar com o sistema nervoso simpático ativado. Não levanto. Agora, depois de uma refeição que eu preciso fazer a minha digestão, é muito importante que eu possa rebaixar o sistema simpático e dar espaço para o parasimpático. Ao longo do dia, eu tenho que ter momentos onde eu faço sínteses, onde eu pauso. As pausas são muito importantes para a regulação do meu cotidiano. Eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui. E é justamente por causa do balanço entre esses dois sistemas. Então, é possível que você ainda tenha dúvidas sobre o que é o sistema nervoso autônomo, mas se você for olhando por este prisma, de que eles não são sistemas antagônicos, eles estão trabalhando cada um a um serviço específico e eles precisam estar bem balanceados no seu cotidiano para ter uma preservação da sua funcionalidade, é a informação mais importante que a gente tem sobre isso. Então, o Neurociência na Veia, que é esse quadro aqui do Nada Trivial, trata de neurociência na sua base mais estrutural mesmo, que é como que a gente discute anatomia, fisiologia, o funcionamento do sistema nervoso, e ele é um oferecimento do Instituto Conectomos. Eu espero que você tenha curiosidade de conhecer o trabalho do Instituto Conectomos, porque é muito sério o jeito com que a gente trata a neurociência, ainda que seja de uma forma descontraída e leve, porque todo conhecimento é maravilhoso e se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Um abraço, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar por aí. Até a próxima.